Tem duas pessoas extremamente difíceis de lidar. Uma delas é o recém-rico e outra é o recém-chefe. O recém-rico ele está deslumbrado, então ele vai querer te mostrar toda a nova conquista e tudo de novo que ele pode usufruir desse mundo. E ele se torna uma pessoa chata, porque ele não consegue exercer empatia. Ele quer a sua companhia do lado no usufruto daquilo que ele está descobrindo que ele pode. Mas se ele não é muito teu amigo, ele não vai compartilhar exatamente as coisas que ele está conquistando, o que vai fazer esse cara snob, ostentador, petulante e chato pra caramba. Mas a conversa de hoje é para tentar aliviar um pouco o coração de uma pessoa que está com um recém-chefe. Então, eu trabalho com vendas, eu tenho o meu patrão, que é o dono da empresa. Conversar com ele nunca foi tão difícil assim, mas não era uma pessoa tão acessível. E aí teve um colega que foi promovido a coordenador, e agora ele tem responsabilidade de coordenadores porque ele era um vendedor muito bom. E agora tá difícil de lidar com ele. Sim, e é engraçado porque a gente se olha muito pelo olhar do outro, né? Então, quando alguém fala que a gente é mau caráter, que a gente é mal educado, que a gente é desrespeitoso, a gente dorme em posição fetal ou não dorme porque a gente sente culpa pelo que o outro enxergou em nós. E a gente fica se perguntando que sinais errados a gente está mandando pro mundo, que a gente está sendo percebido dessa forma. E o que eu queria compartilhar com vocês é que do mesmo jeito que ninguém treina para ser mãe, para ser pai, é a criança que vem e nos faz. É muito difícil uma pessoa ser promovida para líder porque ela era uma vendedora muito boa, porque são habilidades completamente diferentes. Então, um cara que vendia muito bem, não necessariamente ele vai saber lidar com funcionários, ele sabe lidar com clientes, ele sabe fazer brilhar o olho do cliente, ele sabe vender um produto muito bem. E é engraçado porque quando eu comecei a dar aula de inglês, como eu sou uma pessoa muito teórica, enquanto eu não entendo o porquê das coisas serem feitas daquela maneira, eu não consigo nem começar a treinar. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu queria que todo mundo aprendesse do jeito que eu aprendi, porque afinal de contas, se funcionou comigo, tem que funcionar com todo mundo. E aí eu chegava para os meus primeiros alunos e falava, isso daqui é um advérbio de frequência, isso daqui é uma adjunta de nominal, e aí você joga o auxiliar na frente do sujeito, e os meus alunos ficavam olhando para minha cara com uma cara de assustado, falando, não, eu vou desistir, porque esse negócio aqui não vai funcionar comigo. E muito no comecinho da minha experiência de professor, eu achava que os meus alunos que estavam errados, que eles não estavam querendo aprender o negócio do jeito que eu sabia ensinar e que tinha funcionado comigo e que, portanto, funcionava com qualquer um e eles tinham que se submeter àquilo. Tinha que ter vontade. Então, esse meu discurso era um discurso de uma pessoa extremamente inexperiente. Eu teria que voltar lá e pedir desculpa para as pessoas com quem eu lidei dessa forma. Mas eu tenho que guardar culpa por ter sido esse professor? Não, porque na época era o melhor que eu tinha para oferecer. E aí, ao longo do tempo, a experiência me mostrou que os alunos não aprendem todos da mesma maneira. Eles aprendem de formas diferentes. Tem alguns alunos que nunca vão saber o que é uma adjunta de nominal, mas vão chegar à fluência através da prática e da imitação. Então, é natural que um líder de vendas, que sempre vendeu de uma determinada forma, ele queira pregar as técnicas dele de venda e queira que todo mundo do departamento dele faça exatamente igual, porque afinal de contas ele sabe que funciona. Então, cadê o seu brilho no olho? Cadê o seu sorriso? Cadê a sua empolgação? Cadê a sua excitação? Porque é o que faz o cliente se sentir valorizado e fechar uma compra de um valor muito alto. E nessa hora, a gente tem que treinar o nosso novo chefe e falar, então, você sabia que existem diferentes tipos de pessoas? Que existem as emotional, que você se dá muito bem, mas existem as thought-based, que trabalham com indexes e comparação de números? Porque quando eu entro numa loja, eu não quero que a pessoa me pergunte onde que eu vou vestir a roupa, que festa que é e por que me convidaram para essa festa. Eu não quero um relacionamento com o vendedor. Eu vou entrar e vou falar, cara, algodão azul. E eu não sei se algodão é bom, então me mostra que outro tecido você tem. Eu quero uma coisa muito técnica, eu não quero uma aproximação não com o vendedor da loja. Agora tem gente que se você falar isso daqui é algodão, isso daqui é seda, isso daqui é... A pessoa vai falar, não foi isso que eu vim buscar, eu quero alguém que me olhe no olho e que se interesse pela festa para a qual eu fui convidado. Então, existem diferentes tipos de pessoas e um bom coordenador de vendas, ele vai ter vendedores para diferentes perfis. E essas pessoas de diferentes perfis, elas vão saber identificar o perfil do cliente e cada um deles vai no cliente certo. Então, como que eu justifico para o meu coordenador novo
que eu não tenho brilho no olho que ele gostaria que eu tivesse, e que eu não tenho empolgação, e que eu não tenho a fala alta, e que eu não saio dançando e fazendo TikTok para fechar uma venda. O meu estilo é diferente, e é bom que você tenha estilos diferentes dentro da sua equipe. Então, eu vou te mostrar como que é o meu jeito de vender, para você saber que tipo de cliente que você tem que me enviar, porque a gente é colega há bastante tempo, e inconscientemente eu já pego alguns clientes que você recusa. E eu recuso alguns clientes que funcionam com você. Então, não é porque agora você é chefe que eu tenho que. Não é porque agora você é chefe que você vai deixar todos os vendedores com o mesmo perfil, para o mesmo tipo de cliente. Aí as vendas, o resultado vai cair. Isso se chama senioridade. É quando você começa a achar que a coisa não é sobre você, não é uma perseguição pessoal, e as críticas elas não são demérito. E muitas vezes a crítica ela não procede. E quando a crítica não procede, você tem que se perguntar por que essa pessoa está falando isso e como que eu contorno isso para melhorar a perspectiva dela da coisa, para ela perceber que talvez o que ela queira e o que ela acha que deve ser feito não é bem a melhor coisa a ser feita. Reflita sobre isso.